Graça e paz a todos. Quero compartilhar juntamente com vocês o estudo de Lucas 1, 28 ao 35. Eu vou estar lendo. Espero que Deus possa abençoar nossas vidas, possa trazer resposta para cada um. Saudação do anjo Miguel a Maria, mãe de Jesus. O que tem de tão especial esses versículos que divergem opiniões? Primeiramente, vamos entender a função dos anjos. Os anjos exercem funções de ser mensageiro de Deus, protetor do poder maligno e conservo nosso. O que quer dizer a palavra conservo? Aquele que serve junto ou igualmente a nós. Está no mesmo patamar que o nosso. Por essa razão, o anjo não aceitou ser adorado pelo apóstolo João em Apocalipse 19, 10, instruindo a adorar unicamente a Deus. De igual modo, aconteceu em Atos 10, 25 ao 26, quando Cornélio saiu ao encontro de Pedro e prostou-se aos seus pés. Pedro o repreendeu por ser igualmente humano a ele. Vamos ler então o versículo de Lucas 1, 28, que diz: E entrando o anjo aonde ela estava, a Maria, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Vejamos os termos: Salve Maria ou Ave Maria. A interjeição ave vem do latim, tendo sido utilizado pelos romanos para demonstrar alegria, regozijo, felicidade. Servia também para saudar, cumprimentar alguém. Os gladiadores usavam essas expressões para saudar o imperador César. Ave César. A palavra agraciada quer dizer que conseguiu ou alcançou graça, que recebeu indulto ou favor. Isso significa que Maria alcançou a graça de Deus. Ela foi a eleita, a favorecida entre as demais, a conceber o Filho de Deus pela obra do Espírito Santo. Não que ela já fosse agraciada, essa graça foi dada a ela por Deus, ou seja, ela se tornou agraciada, porque a graça vem de Deus, não de nós mesmos. E Deus dá a quem a Ele quer. O Senhor é contigo. Sem dúvida, Deus estava do lado dela. Afinal, dentro do ventre, carregava o filho da promessa. Deus não permitiria que viesse a padecer. Bendito és tu entre as mulheres, mesmo termo usado por Isabel, sua prima, em Lucas 1, 42. Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. No versículo 29 mostra com clareza que Maria se assustou, ficou perturbada com esse tipo de saudação feita a ela. Isso não era comum. Demonstra que antes da visita do anjo, ela era uma mulher comum, igual às demais. E no versículo 30, o anjo explica que achasse graça diante de Deus. E Isabel, ao ouvir Maria, foi cheia do Espírito Santo, pois havia algo em comum no ventre da sua prima. Era o Salvador, pois ele que causou isso a Isabel, da criança no ventre saltar de alegria. As visitas que aconteciam a Maria com Isabel anteriormente eram normais, nada de extraordinário acontecia. Isto fez toda a diferença. A plenitude de Jesus sobressaía e transbordava na vida de Maria. Voltando a falar do apóstolo Pedro, o poder de Deus era tão real na vida de Pedro, que até a sombra dele, as pessoas enfermas e oprimidas pelo espírito maligno eram curadas e libertas. Isso se encontra em Atos 5,15. Diante de todo o poder e autoridade da parte de Deus dada a ele não o considerou digno de ser adorado, nem um santo. Tenho que concordar com as declarações do anjo Gabriel a Maria, que foi bastante cordial, mas isso não eleva a título de santa.
Vamos ler Jó 1:1. Jó era homem justo, íntegro e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Vamos ver a declaração do próprio Deus a Jó. Em Jó 1:8, onde ele diz: observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, homem íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Essa declaração de Deus é tão relevante, se não superior, à declaração do anjo a Maria. Superior por se tratar do próprio Deus, declarando isso a Jó, e da comparação que fez de toda a terra não haver um sequer comparado a Jó, em integridade e justiça. No entanto, Jó não se considerava santo, nem um povo assim o tratava como tal. A Bíblia não menciona nenhum milagre realizado por Maria. Como ela era tratada após o nascimento de Jesus, pelo próprio Jesus. Quando Jesus estava com 12 anos, seus pais deixaram em Jerusalém, como era de costume, uma vez por ano, comemorar a Páscoa. Ao retornar para sua casa, pensando que ele veria de companhia pelo caminho, só deu conta cerca de um dia de caminhada. Ao retornar-se, passaram 3 dias e encontrou num templo, ensinando para os doutores. Maria, sua mãe, chamou sua atenção, dizendo: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E Jesus lhe disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Isso se deu em Lucas 2, 48 ao 49. O texto mostra que Jesus não estava preocupado com sua mãe e seu pai terreno. Apesar de ter 12 anos, questionou seus pais, dizendo que estava fazendo a vontade do Pai Eterno. Outro fato curioso aconteceu quando uma mulher, querendo exaltar Maria, em voz alta ela disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas Jesus disse: Antes, bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Também está escrito em Lucas 11, 27 ao 28. Uma certa vez, a mãe e os irmãos de Jesus queriam falar com ele. E uma pessoa comunicou a Jesus, dizendo: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam ver-te. E Jesus disse: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Lucas 8, 19 e 21. O laço maternal de Jesus com Maria nada mais tinha a ver com o propósito do seu ministério, embora Maria quisesse ser tratada de forma diferenciada por ser a mãe de Jesus. Mas o texto deixa claro que Jesus prioriza as pessoas que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Ainda em Marcos 3, 33, falando do mesmo assunto, Jesus pergunta: Quem é minha mãe e quem é meus irmãos? E ele diz para as pessoas que ali estavam: Vocês são minha mãe e meus irmãos, por estarem ouvindo as minhas palavras. Maria e os irmãos de Jesus deveriam ser exemplos para as pessoas, de estarem participando juntos dos ensinamentos de Jesus, e assim não os fizeram. João 2, 3 e 4. Aí a passagem clássica, fala da transformação da água em vinho. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: Eles não têm vinho. No versículo 4, Jesus disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mais uma vez mostra que a relação de Jesus com a sua mãe não estava alinhada, pois o plano de Jesus era de fazer a vontade de Deus. Por isso ele disse: O que tenho eu contigo? Pois ainda não era chegada a hora dele manifestar seu poder, enquanto sua mãe estava preocupada com coisas terrenas. Reforço para falar que essa ideia de que Maria intercede a Deus por nós está fora dos contextos aqui apresentados. Ela teve sua qualidade de mãe, dona do lar, mas em relação a
A ação ministerial em conjunto com Jesus, quando aqui na terra, não é real. Muitas vezes ela não estava presente, e quando presente, estava apenas ouvindo, assim como os demais. Também não encontrei na Bíblia, após o nascimento de Jesus, algo sobrenatural ou transformação ocorrida na vida da Maria. Ela continuou sendo Maria, comum, igual às demais, dependente e limitada. Limitada de ajuda, assim como Jesus mesmo pediu, para que o discípulo cuidasse dela, e ele levou para a sua casa. Também está escrito em João 19, 26 ao 27. Vou fazer uma ilustração aqui de tipo de vasos, sobre a função de cada um, né? Quero supor que eu estou no deserto, em uma temperatura de 40, 45 graus, andando, já 2 horas. Aí me deu aquela sede, o corpo está precisando repor o líquido, né? Tá aqui um vaso de água gelado. Aí eu quero perguntar se tem alguma diferença eu colocar essa água para saciar minha sede nesse copo, ou se usar simplesmente isso aqui. É um objeto diferente do copo, mas dependendo da situação onde estou, para que finalidade é, talvez o objeto em si não tenha valor, não diferencia em nada em relação ao conteúdo que vai nele. Porque se tiver água aqui dentro do copo, vai saciar minha sede. Assim também, se tiver água aqui dentro, serei saciado. Ou em outros objetos, até mesmo nessa xícara, né? Não importa. Porque o que está sendo importante aqui é o conteúdo que vai nele. Se eu colocar água aqui na xícara, não vai deixar de ser água. Igualmente, modo para os outros objetos. Então, o que está sendo importante aqui é o conteúdo que está dentro, não o vaso. Agora, voltando aqui ao assunto sobre coisas materiais, podemos fazer uma analogia desses vasos, né? A função para cada um. E também não deixando de falar também como espiritual, para se entender melhor. Nesse copo aqui, a função dele é servir água. Nesse vaso aqui, ele tem a função de servir sobremesa. Eu posso servir um sorvete, um pudim, que seja, né? Qualquer outro tipo de sobremesa. A xícara, eu posso servir o café. Não posso inverter aqui os valores. Eu não posso querer servir um pudim na xícara, um café aqui. Que não vai cair legal, né? Não vai ser o vaso adequado para essas finalidades. Assim também Deus, trazendo para o espiritual a capacidade que Deus dá para cada um. Por isso que fala lá em Coríntios que o Espírito é o mesmo, mas a diversidade de dons, né? Para uns, o dom do ministério de louvor, outro de canto, outro de música, outro da palavra. Porque para cada um Deus chama a sua vocação. Então o copo só vai servir para água. Igualmente o copo serve para água, igualmente essa vasilha serve para sobremesa, a xícara para servir o café. Assim Deus faz conosco. Assim como esse vaso é adequado para servir sobremesa, assim também a Maria foi uma mulher adequada para ser a mãe do Messias, a pessoa que traria Jesus Cristo. Porque José, o seu esposo, vem da linhagem de Davi. As profecias já apontavam para Jesus Cristo, vindo dessa linhagem. Então, não teria que ser outra mulher.
Por isso que ela foi a mulher escolhida, pela qual Deus achou graça. Não que ela fosse especial, diferente das demais. Mas nesse caso, como José já era esposo dela, ela era um exemplo de mulher também, por ser virgem, sincera, honesta, boa de coração. E José, vindo da linhagem de Davi, Deus deu-lhe graça e virtude, e assim fez com que ela se tornasse a mãe de Jesus Cristo. Suponhamos que esse vaso aqui está representando Deus, cheio, né? Cheio de bênçãos, cheio de autoridade, de milagres, de poder, para dar aos vasos. Vou chamar esse vaso aqui de Pedro, vou chamar esse vaso aqui de Maria, como eu disse antes. Só que Pedro aqui está vazio, não tem nada de Deus ainda. É um vaso comum, uma pessoa comum, sem poder, sem autoridade, sem a unção ainda de Deus. Maria também é uma simples mulher, como uma mulher qualquer, pois ainda não recebeu de Deus a virtude do Espírito Santo. Agora Deus derrama do seu poder na vida de Pedro. Dando para ele o dom de cura, autoridade para expulsar os espíritos imundos. Assim também fez na vida de Maria, dando-lhe graça e virtude para conceber do Espírito Santo o Messias. Só que se tirar de Pedro essa unção e esse poder, volta a Pedro voltar ao estado anterior, sendo comum, sem autoridade, sem poder. De igual modo a Maria. Quando Jesus nasce, deixa de existir dentro do ventre da Maria aquela unção que havia, que era de Jesus. Então a Maria passa a voltar ao estado normal de antes. Uma virtude já foi concebida. Ela já concebeu e deu à luz ao Messias. Então o estado dela voltou a ser o que era anterior. Nada disso muda. O estado da Maria voltou a ser o que era como de antes. Sendo a Maria igualmente as demais mulheres.